O S&P 500 abriu com um baita gap de baixa, foi buscar o put support, essa grande concentração de gama, e disparou. Quer entender o que são essas concentrações de gama e a importância delas? Segue o vídeo. Estou no gráfico do SPY de 5 minutos para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 14. Como vocês podem ver, o mercado já abriu aqui com um gap de baixa por conta do PPI. Ontem saiu esse dado que é sobre a inflação do importador ou produtor, como é chamado. Então, esse dado veio muito acima do esperado, então a inflação veio muito acima do esperado. Então, o produtor, ele acaba sentindo a inflação mais cedo, porque quando chega nos Estados Unidos, ele já tem que pagar o valor mais alto. E depois ele acaba repassando essa inflação, vamos colocar assim, para o consumidor final, que ainda não apareceu no CPI. Então, o mercado tomou um susto aqui no começo do dia, abriu bem negativo, mas conseguiu recuperar. No caso do SPY, não chegou no put support. No caso do SPX, chegou. E o ativo voltou forte aqui, fechou o gap de baixo. Chegou até ficar momentaneamente positivo. Logo aqui no GAG1, voltou a realizar, depois voltou para o 0 a 0, realizou um pouquinho e voltou. E acabou que fechou quase que na máxima aqui do dia, né, por volta dos 644. Logo abaixo dessa grande concentração nos 645 dólares. Mas o mercado digeriu muito bem depois desse dado de inflação acima do esperado. No caso do QQQ também, gap de baixa, no caso do QQQ foi direto aqui no put support, ele conseguiu voltar forte, estava bem positivo aqui, mais do que o S&P, chegando quase aqui no GEX4, e aí foi quando realizou, voltou para o put support, bateu duas vezes lá, foi para o GEX5, realizou e acabou ficando nessa movimentação lateralizada o dia inteiro. Um dos maiores e topos menores. No caso da Nvidia, abriu com gap de baixo aqui no ponto de equilíbrio do gama e conseguiu voltar, fechou o gap, foi até o GEX1 por volta dos 182 dólares aqui, e aí depois realizou, devolveu uma parte dessa movimentação e acabou que ficou levemente positivo no dia de ontem, com valorização de 0,24%. A Tesla abriu com gap de baixa também, chegou a recuperar junto com o mercado no começo do dia, fechando um gap, mas depois despencou, caiu forte aqui por volta dos meio-dia, foi buscar o put suporte e chegando lá consolidou, conseguiu voltar um pouco, mas não conseguiu nem chegar perto da abertura do dia de ontem, uma queda de mais de 1%. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros. E eu coloquei aqui no QQQ para nós olharmos os dados que a plataforma me dá e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Vamos lembrar que hoje é o PEX, é o vencimento mais importante, com maior relevância ali de fluxo de opções do mês de agosto. Então, esse cenário que vocês estão vendo hoje pode variar bastante a partir de segunda-feira. Então, semana que vem vai ser uma semana, na minha opinião, pode ser uma semana mais volátil, tá? Por conta desse fluxo de opções que vai sair do mercado. Então, ele vai ter mais liberdade para subir ou para cair. Bom, olhando para as pontuações, a sazonalidade está no neutro, momento está no máximo, pontuação 5, volatilidade aumentou um pouco, estava no 1, agora está no 2, mas ainda continua neutro, e a pontuação das opções continua alta. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos na continuação de alta. E a condição de gama também continua positiva. Quer dizer que por parte do market maker, ele vai trazer estabilização para o preço do ativo. Olhando as próximas expirações, então nós temos a expiração do dia de hoje, como vocês podem ver, é um baita peso aqui no GEX. Então, o que isso quer dizer? Que praticamente 50%, né, 48% de todo o posicionamento em opções dos participantes
vai vencer no dia de hoje. Por isso que eu falei, segunda-feira o cenário pode mudar drasticamente. E o grande alvo proativo, grande concentração de gama, é exatamente os 580. É esse strike que o ativo não consegue nem cair muito abaixo e nem passar acima. Então, eu acredito que o ativo deve aí ficar pinado, vamos colocar assim, por volta desse preço, que é onde que ele está agora. Para segunda-feira, não muda tanto, tem uma concentração negativa, na verdade, aqui nos 581, 580, 581. E se o ativo permanecer aqui na segunda-feira, ele pode continuar subindo um pouco mais leve, pelo menos nessa faixa de preço, né, de $1. Então não tem um range tão grande. Mas, de novo, a concentração da segunda-feira não chega nem perto da concentração da agora de sexta-feira. Nós precisamos entender e ver como que os players vão se posicionar para o vencimento mais importante de setembro agora, ao PEX de setembro. Como vocês podem ver, para o PEX de setembro já tem um peso relevante aqui, 14% no GEX. E baseado nesse posicionamento, nós teríamos um suporte aqui por volta dos $550, nessa concentração positiva aqui, digamos, na parte de baixo, e resistências aí até a grande concentração e alvo nos $600 no próximo mês. Agora, olhando para o modelo de swing trade proprietário do MentorQ, nós conseguimos entender a trajetória, né, a tendência, vamos colocar assim, do ativo e onde o ativo deve encontrar um suporte, ou em outras palavras, não deve passar abaixo nos próximos 5 dias. Então, no caso do QQQ, esse alvo seria os 568,60. Então, eles juntam alguns fatores para mostrar esse fundo, né? Então, o ativo está em uma tendência de alta e a parte inferior deve segurar o preço nos próximos 5 dias. E aqui a gente consegue ver a taxa de acerto, né, dessa linha verde aqui. Nos últimos 71 dias, essa taxa é de 92% de sucesso. Para quem opera opções, é uma ótima forma de você operar acreditando que o ativo não deve passar abaixo desse preço. Então, o que você pode fazer? Você pode vender uma estrutura com put, acreditando que o ativo não deve passar abaixo desse preço. Para quem só opera futuro, para quem opera só no mercado à vista, não tem muito o que fazer, né? Porque não quer dizer que o ativo vai buscar esse preço e não quer dizer que o ativo vai continuar subindo a partir daqui, já que ele está próximo do risk trigger, né? Que é essa parte de cima aqui do canal. Então, é mais para quem opera opções mesmo que consegue montar uma estrutura, acreditando que o ativo nos próximos 5 dias não deve passar desse preço, como eu já falei. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu traga algum ativo em específico para eu dar uma olhada aqui nos dados, é só deixar nos comentários.